Enquanto cientistas exploravam a vasta extensão do universo, fizeram algumas descobertas incríveis que os deixaram com mais perguntas do que respostas. De uma super-terra escaldante a um mundo em forma de bola de futebol, as descobertas de exoplanetas de 2022 estão realmente fora deste mundo. Portanto, segurem-se bem. O futuro das descobertas está mais brilhante do que nunca. Número 1. Novo tipo de exoplaneta. As anãs vermelhas constituem mais de 70% de todas as estrelas no espaço. Então, em setembro de 2022, os cientistas decidiram olhar mais de perto os pequenos mundos que as orbitam. O que encontraram foi incrível. Um novo tipo de exoplaneta feito de rocha e água em forma líquida ou gelo. Os pesquisadores sugeriram que esses planetas provavelmente surgiram de material gelado e nasceram longe de suas estrelas, além da linha de gelo, onde as temperaturas superficiais estão congelando, mas depois migraram mais para dentro, para onde os astrônomos os detectaram. Essa descoberta pode ter enormes implicações na busca da vida no cosmos. Embora esses planetas estejam carregados de água, podem não estar cobertos de oceanos. Quem sabe, talvez um deles seja a Terra 2.0. Nosso número 2. O mundo do tamanho de Júpiter. Imagine um planeta tão maciço e misterioso que é como um Júpiter escondido na nossa galáxia. Bem, acabamos de descobrir um daqueles que orbitam uma estrela a apenas 379 anos-luz de distância. Só isso! Nós o chamamos de TOI 2180b. E esse carinha está na boca do povo. Por quê? Bem, para começar, ele leva 261 dias para orbitar sua estrela, o que é muito mais tempo que a maioria dos gigantes de gás que encontramos até agora. Mas não é tudo. A temperatura nesse mundo é surpreendentemente amena, com uma média de 112 graus Celsius negativos. Para comparar, a temperatura em Júpiter e Saturno está em torno de 138 graus Celsius. É tipo um intermediário entre os exoplanetas gigantes e nosso Júpiter. Mas a questão permanece: como esse planeta ficou tão diferente? Os cientistas ainda estão tentando descobrir. Esperamos algumas respostas em breve. Número 3. O planeta Hulk. Sua superfície está coberta de magma derretido e o ano dura apenas metade de um dia. Bem-vindo ao TOI 1075b, um exoplaneta que tem sido apelidado de Planeta Hulk pelos cientistas. Localizado a 200 anos-luz, essa super-terra é um dos planetas mais maciços já descobertos. Sua proximidade com sua estrela-mãe faz com que sua superfície atinja temperaturas abrasadoras de 1050 graus Celsius. É tão quente que qualquer forma de água evaporaria instantaneamente e o ar seria preenchido com rocha vaporizada. Mas não é apenas o calor que é impressionante, é também o tamanho. TOI 1075b tem quase 10 vezes a massa da Terra, tornando uma das mais maciças superterras já descobertas. Mas o mistério não para por aí. A órbita do planeta leva apenas 14,5 horas, um dos períodos orbitais mais curtos já registrados para um planeta de seu tamanho. Que excitante aquisição para o nosso catálogo! Número 4. 3 planetas condenados. Os astrônomos fizeram uma descoberta chocante de 3 planetas que estão circulando em uma dança perigosa ao lado das estrelas que lentamente desaparecem. Há apenas uma década, os cientistas nunca imaginaram que tais planetas pudessem existir. Esses planetas gigantescos a gás, de tamanho semelhante ao de Júpiter, orbitam muito perto de suas estrelas, que desaparecem lentamente. Eles estão meio que na beira do precipício, sabe? Pegue, por exemplo, o TOI 2337b. Sua órbita provavelmente o enviará direto aos braços inflamados de sua estrela hospedeira em menos de 1 milhão de anos. Bom, eu é que não vou estar por perto para ver. Quando essas estrelas entram em seus últimos dias, estão puxando os planetas próximos como um buraco negro, alterando suas órbitas e causando potencialmente colisões catastróficas. E à medida que esses planetas se aproximam de suas estrelas, suas atmosferas se aquecem e incham, levando a algumas diferenças de densidade alucinantes.
Mas apesar da desgraça e da tristeza, estudar esses mundos poderia nos dar valiosos insights sobre a evolução do nosso próprio sistema solar. Número 5. Planeta com uma atmosfera de bário. São 2 planetas quentes e ardentes, cada um com uma atmosfera feita do elemento mais pesado já encontrado em um exoplaneta, o bário. Esses planetas, conhecidos como WASP-76b e WASP-121b, são gigantes de gás ultraquentes chamados Hot Jupiters, que orbitam super perto de suas estrelas. São basicamente bolas gigantes de fogo com um lado voltado para a estrela, cozinhando a temperaturas suficientemente quentes para vaporizar ferro e outros metais. Mas, como o vapor de ferro quente é soprado para o lado mais frio da noite do planeta, ele se transforma em líquido e cai como chuva de ferro. Esses planetas nos proporcionaram uma surpresa especial. O bário é um metal pesado, cerca de 2,5 vezes mais pesado que o ferro. Ainda assim, os cientistas conseguiram detectá-lo nas camadas superiores das atmosferas desses planetas. É realmente um mistério e um enigma que ainda estamos tentando resolver. Imagine aterrissar em um planeta como esse e olhar para essa chuva de ferro e o pesado bário em seus céus. Seria terrivelmente horripilante. Número 6. O planeta do futebol. Prepare-se para isso, entusiasta do espaço. Acabamos de descobrir um planeta em forma de bola de futebol, e isso é diferente de tudo que já vimos. Conheça o WASP-103b, o ultraquente exoplaneta que está a mais de 1000 anos-luz da Terra. Esse gigante de gás está tão próximo de sua estrela-mãe que sua forma está sendo esticada pelas intensas forças gravitacionais. Mas isso não é só uma diversão gerada por uma estrutura metamorfa. É também uma valiosa descoberta científica. Ao estudar as passagens do planeta pela sua estrela, podemos medir sua deformação pela primeira vez. É como tirar uma foto de um planeta em movimento, dando uma visão das condições extremas que ele pode suportar. É, de fato, uma grande descoberta. Número 7. Uma luz zodiacal. Está pronto para uma história de fantasmas cósmicos? Cientistas e estudantes do ensino médio na China descobriram um fenômeno assustador em 3 exoplanetas distantes. É a luz zodiacal, um brilho semelhante ao que se vê aqui na Terra durante o pôr do sol. Mas não é apenas um show de luz sinistro. Poderia conter pistas sobre a composição desses mundos potencialmente habitáveis. Imagine ver o pôr do sol de um ponto escuro na Terra, e em vez de escuridão, aparece um triângulo de luz. Isso é luz zodiacal, causada pela luz solar que reflete as partículas de poeira que enchem o sistema solar com restos de asteroides e cometas. A equipe de pesquisadores analisou 47 exoplanetas potencialmente habitáveis e descobriu que 3 deles, Kepler 69c, Kepler 1229b e Kepler 395c, todos superterras, tinham sinais dessa luz. Essa descoberta é mais do que apenas um fenômeno assustador. Ela poderia revelar informações sobre a presença de asteroides e cometas nesses sistemas de exoplanetas, que poderiam ser difíceis de detectar de outra forma. Portanto, é muito legal. Número 8. Um planeta com nuvens de silicato. Apresento a você o VHS 1256b. Não é fita de videocassete, tá? É um mundo estranho e exótico, envolto em mistério e maravilha. Um lugar onde as nuvens são feitas de areia e o céu é sempre vermelho. Não é coisa de ficção científica, mas uma descoberta da vida real feita pelas mentes brilhantes da NASA. É um exoplaneta anão marrom que está fazendo fama na comunidade astronômica. Ele é grande demais para um planeta, quase 20 vezes o tamanho de Júpiter. Mas não é bem uma estrela, é algo no meio, um enigma cósmico que desafia a definição. Mas o que é realmente louco no VHS 1256b é sua atmosfera. Os cientistas descobriram que esse estranho mundo está camuflado em grossas nuvens de grãos de silicato, semelhantes à areia. É a primeira vez que esse tipo de nuvem é detectado em um exoplaneta, e é uma descoberta que certamente mudará a maneira como pensamos o universo e as possibilidades de vida além de nosso próprio mundo. É isso aí, pessoal! O ano de 2022 foi repleto de descobertas incríveis e revolucionárias no mundo dos exoplanetas. Mas é apenas o começo.
Como os cientistas e pesquisadores continuam a explorar a vasta extensão do espaço, só podemos imaginar que outras maravilhas nos esperam. Então, vamos continuar procurando. Quem sabe quais segredos as estrelas nos reservam, hein? A Terra não é plana, mas Júpiter pode ter sido. Em vez de ser uma grande bola redonda, os gigantes gasosos em nosso sistema podem ter começado mais como panquecas achatadas. Júpiter é um dos mais antigos de nossos vizinhos. Tem 4,6 bilhões de anos, assim como o nosso Sol. E quando era apenas um planeta bebê, provavelmente se formou por meio de um processo chamado instabilidade de disco. Tudo começa com as estrelas. Quando uma estrela está se formando, ela não se parece com um objeto redondo. É mais como um grande disco de material. Durante esse estágio, sopram ventos muito quentes feitos de partículas carregadas. A poeira nesse disco contém elementos como carbono e ferro. Algumas delas colidem e se unem, formando objetos maiores. A poeira se transforma em seixos, os seixos se transformam em rochas e as rochas se chocam umas com as outras, ficando maiores. O gás no disco ajuda todos esses pedaços sólidos a se unirem. Alguns se quebram, mas outros permanecem, e são eles que se tornam as peças básicas dos planetas. Eles são chamados de planetesimais. Até mesmo os gigantes gasosos, como Júpiter, começaram como minúsculas partículas de poeira menores que um fio de cabelo humano. Por fim, elas formaram seus próprios discos de gás, grandes e em forma de anel, que começaram a girar em torno do nosso Sol, crescendo e juntando gás e rochas como bolas de neve. Os gigantes gasosos são especiais. Eles nasceram das partes mais frias do disco. Nas áreas frias, as moléculas são mais lentas, o que as torna mais fáceis de serem pegas. Nesses locais, a água pode congelar, e pequenos pedaços de gelo se unem e se misturam à poeira. Essas bolas de neve sujas se juntam e formam os núcleos de planetas enormes como Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Nas áreas mais quentes e próximas à estrela, planetas rochosos como Mercúrio, Vênus, Terra e Marte começaram a se formar. Depois que os gigantes gelados nasceram, não sobrou muito gás para esses planetas menores. Pode levar dezenas de milhões de anos para que esses planetas rochosos se formem após o nascimento da estrela. E o nosso Sol estava crescendo ao mesmo tempo, sugando gás próximo e empurrando o material distante ainda mais para fora. Depois de bilhões de anos, o disco mudou completamente, transformando-se em uma estrela redonda com vários planetas, planetas anões, asteroides, luas, meteoroides e cometas ao seu redor. Recentemente, simulações mostraram que esses protoplanetas, como são chamadas essas primeiras bolas empoeiradas, não começam com a aparência dos planetas que conhecemos. No caso de gigantes gasosos como Júpiter, eles se pareciam mais com bolas esmagadas ou chocolates M&M's, não do tipo com amendoim. Quando o Sol era jovem, o disco de gás e poeira que o cercava esfriou e se tornou instável. Ele começou a se quebrar em grandes pedaços que colapsaram dramaticamente sob enorme gravidade para criar Júpiter. Com o tempo, ele se tornou um gigante gasoso redondo. Há muitas esquisitices que podem acontecer durante esse processo de formação de planetas. Você já se perguntou por que Vênus ou Urano giram na direção oposta em comparação com outros planetas? Normalmente, quando as coisas se formam a partir de um disco giratório de gás, elas tendem a girar na mesma direção. Por exemplo, se você girar um monte de bolas em uma corda, todas elas girarão na mesma direção. Portanto, teoricamente, todos os planetas também deveriam girar na mesma direção. Mas há muitos objetos que se movem rapidamente, como cometas e asteroides em nosso sistema solar. Quando eles se chocam com planetas, especialmente durante seus primeiros dias, essa colisão pode fazer com que os planetas girem na direção oposta. Vênus e Urano provavelmente sobreviveram a uma colisão maciça. Felizmente, eles não foram repelidos para o espaço sideral. A gravidade do Sol e dos planetas próximos os puxou de volta para o lugar. Há também os chamados planetas acoplados por maré. Esses são corpos celestes que giram de uma forma em que um lado está sempre voltado para sua estrela, enquanto o outro lado permanece em uma escuridão perpétua. Portanto, um lado é sempre muito quente, enquanto o outro é extremamente frio. Se estivéssemos em um planeta como esse, só conseguiríamos viver em uma linha tênue entre os lados. Esses planetas se formam quando estão muito próximos de sua estrela. As forças gravitacionais são extremamente fortes e, com o passar do tempo, essas forças diminuem a rotação do planeta até que ela coincida com o tempo necessário para orbitar a estrela. Imagine que você está girando em sua cadeira. Alguém se aproxima de você e, segurando a cadeira com as mãos, começa a girar com você. Dessa forma, vocês sempre estarão de frente um para o outro.
Os planetas acoplados por maré funcionam mais ou menos assim. A nossa Lua é acoplada por maré em relação à Terra, e é por isso que só vemos um lado dela. Descobrimos mais de 5.000 planetas fora de nosso sistema solar, chamados exoplanetas. Alguns deles têm órbitas muito estranhas. Por exemplo, planetas com órbitas incrivelmente longas, milhares de anos para fazer uma viagem ao redor da estrela, ou órbitas muito tortuosas, semelhantes às de cometas, ou os chamados Júpiteres quentes, que estão muito próximos de sua estrela, muito mais próximos do que Mercúrio está do nosso Sol. Mas esses planetas não podem ter se formado onde estão agora. À medida que seu sistema solar evoluiu, eles mudaram de posição por algum motivo. Esse rearranjo é chamado de migração planetária. Há 3 maneiras principais de essa migração acontecer. Primeiro, por causa do gás e da poeira que giram ao redor do planeta. Quando um planeta se choca com esse material, pode criar padrões espirais no gás. Esses padrões podem empurrar o planeta para mais perto ou para mais longe do centro, dependendo de como eles se misturam. Isso é chamado de migração impulsionada pelo gás. Foi isso que Júpiter experimentou quando se aproximou do Sol bilhões de anos atrás. Isso também explica a existência de Júpiteres quentes. Segundo, os planetas grandes podem empurrar os menores, mudando suas trajetórias. Terceiro, a gravidade da estrela pode puxar o planeta, tornando sua órbita mais circular. Você já ouviu falar de planetas interestelares? Imagine um planeta solitário flutuando na vastidão do espaço sem uma estrela para chamar de lar. Eles são como os nômades errantes da nossa galáxia, condenados a ficar à deriva para sempre. E há tantos deles, pode haver mais planetas flutuando livremente do que aqueles que estão ligados a estrelas. Estamos falando de trilhões de planetas interestelares que vagam apenas em nossa galáxia Via Láctea. Eles costumam ser tão grandes quanto o nosso maior planeta, Júpiter, mas a maioria deles pode ter o tamanho da Terra. Alguns podem até ter atmosferas espessas que os mantêm aquecidos, mesmo estando longe de qualquer estrela. Alguns deles podem ter auroras selvagens, enquanto outros podem abrigar luas com água líquida, um possível refúgio para a vida. Há até mesmo uma chance de que eles possam conter vida extraterrestre. Esses planetas podem se chocar com outras estrelas ou até mesmo com sistemas planetários inteiros enquanto viajam pelo espaço. Ocasionalmente, podem ficar presos na gravidade de uma estrela por um tempo antes de serem lançados de volta ao espaço. Mas como eles nascem? Às vezes, durante esse processo caótico de formação de planetas, nem todos conseguem ficar perto de sua estrela-mãe. Alguns deles são expulsos de seu sistema solar devido a poderosas interações gravitacionais com outros planetas ou estrelas passageiras. Esses planetas ejetados tornam-se planetas interestelares. Em 2012, os astrônomos encontraram um sistema solar do início do universo. Esse sistema inclui uma estrela e 2 planetas. Nós o chamamos de sistema fóssil. A estrela é muito antiga, com cerca de 13 bilhões de anos. Quase tão antiga quanto todo o nosso universo. Ela é composta principalmente de hidrogênio e hélio. Isso é incomum porque os planetas geralmente se formam a partir de nuvens de gás que contêm materiais mais pesados. Foi então que descobrimos que o modo como os planetas se formavam antes era diferente de como se formam agora. Sabemos que as estrelas com mais metais têm maior probabilidade de ter planetas. No jargão da astronomia, metais significa qualquer elemento químico que não seja hidrogênio e hélio. Porém, no início do universo, não havia muitos metais. A maioria deles foi criado no interior das estrelas e depois se espalhou pelo espaço quando essas estrelas explodiram. Então, quando se formaram os primeiros planetas? Esse sistema recém-descoberto ajuda a responder a essas perguntas. Seus 2 planetas gigantes estão orbitando uma estrela incrivelmente pobre em metais e extremamente velha. Isso deveria ser muito raro, se não impossível. Mas eles existem. Isso significa que talvez haja mais planetas em sistemas pobres em metais do que pensávamos. Estudá-los nos ajudará a aprender mais sobre a história da formação dos planetas. Você já se perguntou por que todos os planetas são perfeitamente redondos? E se esses corpos celestes decidissem quebrar as regras e mudar sua forma? Será que acabaríamos com planetas quadrados, luas triangulares ou talvez até mesmo formas intergalácticas que nem podemos imaginar? Bem, vamos descobrir. Então, em primeiro lugar, como os planetas se formam? O universo está repleto de nuvens rodopiantes de poeira e gás. Elas são chamadas de nuvens moleculares. Consistem em vários elementos e compostos, como hidrogênio, hélio, carbono, oxigênio e assim por diante. São como uma cozinha cósmica, repleta dos ingredientes necessários para cozinhar alguns planetas novos. A primeira etapa da receita para a formação desses corpos é chamada de teoria da acreção.
Digamos que aconteça algo que cause instabilidade gravitacional. Por exemplo, uma supernova explode nas proximidades ou algo assim. Isso empurra o gás e a poeira na nuvem e faz com que eles se juntem e, assim, se tornam mais compactadas, como quando você aperta uma bola em sua mão. Por fim, eles são espremidos com tanta força que a nuvem começa a se achatar em forma de disco, mais ou menos como quando você mistura farinha e água para fazer massa de pizza. Esse disco é chamado de protoplanetário. Ele também está girando porque as partículas da nuvem tinham alguma rotação no início. Agora, imagine essas minúsculas partículas de poeira e moléculas de gás dançando no disco. Às vezes, elas se chocam umas com as outras e, quando isso acontece, se unem como velcro. Esses pequenos aglomerados de poeira e gás são chamados de planetesimais, que são os blocos de construção dos planetas. E à medida que continuavam a colidir e se fundir, ficavam cada vez maiores, formando protoplanetas. Estes estavam ficando sérios em relação ao seu tamanho e sua gravidade se tornou mais forte. Alguns ficaram tão grandes que se tornaram os mestres de suas vizinhanças cósmicas. São os que conhecemos e amamos. Cada um tinha sua própria receita exclusiva de gases, rochas e, às vezes, até água. Mas por que os planetas se parecem com esferas? Bem, é tudo por causa da gravidade. Vamos voltar aos nossos protoplanetas. Imagine que você está apertando um balão com as mãos. O ar dentro dele é empurrado para trás, criando pressão. Algo semelhante acontece com os planetas. A gravidade aperta o material para dentro, puxando-o em direção ao centro. E como ela age igualmente em todas as direções, puxa o material de todos os lados em direção ao centro de massa, resultando em um formato de esfera. Esse material é empurrado para trás com pressão, resistindo à força da gravidade. No final, ambos encontram um ponto ideal onde se equilibram mutuamente. Isso é chamado de equilíbrio hidrostático, um termo sofisticado que significa que tudo dentro de um planeta está em harmonia. Mas isso não é tudo. Outra coisa que torna um planeta esférico é sua rotação. Pense em uma bola de massinha ou algo do gênero. Imagine que você agire rapidamente. O material começa a se deslocar para fora, fazendo com que a massinha fique protuberante no equador e achatada nos polos. A mesma coisa acontece com os planetas. À medida que giram em seus eixos, a combinação de gravidade e rotação empurra o material para fora, fazendo com que fiquem protuberantes no equador. Eles querem se tornar discos novamente. Entretanto, a gravidade não quer planetas irregulares, e sim que sejam bonitos e redondos. Portanto, ela continua puxando o material, tentando deixar tudo o mais compacto possível. Por fim, a gravidade vence e o planeta se estabelece em uma forma esférica. Vejamos alguns exemplos de nossa lista de reprodução planetária. Júpiter, o gigante do Sistema Solar, adora exibir sua obliquidade. Ele gira tão rápido que fica visivelmente esmagado nos polos e rechonchudo no meio. É como um peão com uma barriga bonita. Saturno, a maravilha com anéis, também se junta à festa. Ele gira com seus belos anéis e sua obliquidade é ainda mais pronunciada do que a de Júpiter. Esses exemplos mostram como a rotação pode dar aos planetas uma forma única. Eles deixam de ser perfeitamente redondos e passam a ter uma protuberância agradável no meio. É como uma cerâmica cósmica em que o movimento giratório cria uma forma divertida e distinta. Então, agora você sabe por que eles são redondos. Mas o mais interessante é, e se não fossem? E se fossem, digamos, cúbicos? Ou até mesmo triangulares? Bem, vamos ver. Um planeta em forma de cubo ou de triângulo teria sua massa distribuída de uma maneira completamente diferente de uma esfera. E sabe o que isso significa? A gravidade também ficaria abalada. Em um planeta esférico, ela puxa tudo em direção ao centro porque a massa é distribuída uniformemente em torno dele. Mas quando introduzimos um corpo espacial em forma de cubo ou de triângulo, as coisas ficam interessantes. Se você estiver no centro de uma dessas faces, sentirá a atração mais forte da gravidade. Isso ocorre porque os lados são os mais próximos do centro de gravidade. E à medida que você se afasta do centro e começa a caminhar em direção às bordas, seria vítima de pegadinhas da gravidade. Sentiria, por exemplo, a luta contra ela do ângulo íngreme. Caminhar nessas bordas seria como escalar uma montanha ou andar em uma encosta super íngreme. Tudo isso porque a gravidade quer que você fique bem no meio da face e em nenhum outro lugar. Agora, imagine o terreno ao longo das bordas e cantos. É uma paisagem árida, rochosa e seca. Por quê? Bem, toda a água se acumularia no centro de cada face, deixando as bordas altas e secas.
E a qualidade do ar? Bem, ou é inexistente ou ele é tão rarefeito que não pode suportar a vida. Não há um lugar mais aconchegante para montar acampamento, com certeza. E não se esqueça de suas roupas quentes, almoço e botas de caminhada. Você precisará disso por causa do clima maluco. O tipo de clima que você encontrará em nossa Terra em forma de cubo ou triângulo depende de como ela gira. Se for nos cantos, cada lado terá um clima ameno e temperado. No entanto, se girar em um eixo através de duas faces, as coisas ficam intensas. Imagine uma versão de montanha-russa de nosso clima atual. As faces superior e inferior do cubo e a inferior do triângulo seriam terras de maravilhas polares, geladas e frias. Enquanto isso, os outros lados seriam completamente diferentes. Em um cubo seriam escaldantes, com um clima equatorial que faria você suar muito. Em vez de a luz do sol se curvar suavemente ao longo da superfície, ela incidiria diretamente sobre essas faces. Isso é que é sentir o calor. E em um planeta triangular, atingiria os lados em um ângulo. Essa luz solar angular criaria variações de temperatura fascinantes nesse corpo espacial. Imagine o seguinte: à medida que você se move da base do triângulo em direção à ponta, as temperaturas diminuem gradualmente. A base, onde a luz do sol incide mais diretamente, seria a região mais quente, exatamente como o clima equatorial que conhecemos em nossa Terra esférica. Mas à medida que se aventura em direção à ponta, o ângulo da luz solar seria menos direto, levando a temperaturas mais baixas. Mas a base ainda é super fria e escura, já que a luz do sol não chega diretamente a ela. Portanto, o triângulo seria absolutamente louco em termos de mudanças de temperatura e zonas climáticas. A propósito, você conhece aquele cobertor de ar aconchegante que chamamos de atmosfera? Bem, em nossa Terra angular, as coisas ficariam um pouco confusas. A gravidade estaria puxando mais forte do centro de cada face. O resultado, a atmosfera passaria por algumas mudanças malucas. Imagine o seguinte: no centro de cada face, onde a gravidade é mais forte, a atmosfera se acumularia e se tornaria mais espessa. Seria como uma cidade movimentada cheia de moléculas de ar. Mas à medida que você se aventurasse em direção às bordas, as coisas começariam a diminuir. A atmosfera se tornaria escassa e muito fina. Portanto, respirar ao longo das bordas seria um grande desafio, e elas seriam um bairro difícil para a vida prosperar. Além disso, uma atmosfera mais fina significa menos proteção contra a radiação do Sol e os ventos solares. Portanto, cantos e bordas seriam extremamente perigosos para os seres humanos. É claro que tudo isso é apenas uma exploração lúdica do que poderia ser. Nossa Terra adora essa forma esférica, e isso é bom. Mas não há mal nenhum em imaginar possibilidades selvagens e maravilhosas. Portanto, mantenha sua imaginação em alta e continue a se encantar com as maravilhas do nosso incrível planeta, seja qual for o seu formato. Deixa eu te contar uma história. Em um sistema estelar muito, muito distante, para ser preciso, a 2.600 anos-luz de distância, existe um exoplaneta chamado Kepler 1658b. É um gigante gasoso que se assemelha ao nosso Júpiter. Mas o que o diferencia de Júpiter é que esse pobre planeta está condenado. Ele está girando em direção à sua estrela-mãe, o que eventualmente terminará em uma colisão explosiva. Sabe o mais interessante? Os astrônomos teriam permanecido totalmente ignorantes desse fato se não fosse por uma pequena pista. Foi uma mudança realmente minúscula na órbita do planeta que não teria sido notada se os astrônomos não tivessem comparado mais de uma década de dados recebidos por diferentes telescópios. Mais precisamente, os cientistas têm observado a passagem do exo-Júpiter entre nosso planeta e sua estrela-mãe uma vez a cada 2 semanas nos últimos 13 anos. E eles notaram que a órbita do planeta está ficando cada vez menor. Todos os anos, Kepler 1658b precisa de 131 milissegundos a menos para completar uma volta em torno de sua estrela. Se essa tendência continuar, o planeta deverá colidir com sua estrela em 2,5 milhões de anos. Mesmo antes dessa descoberta, modelos de computador previam que alguns planetas poderiam chegar ao fim colidindo com suas estrelas. Mas esta é a primeira vez que os astrônomos têm alguma prova real de tal resultado, medindo mudanças quase imperceptíveis na órbita de um planeta. Eles agora sabem com certeza o que acontece quando um planeta vai colidir com sua estrela, mesmo que provavelmente não estejamos por perto para testemunhar isso. Mas deixa eu te contar um pouco mais sobre o planeta condenado. Ele foi descoberto pelo agora aposentado telescópio espacial Kepler da NASA, lançado em 2009, cuja missão era encontrar planetas orbitando outras estrelas, também conhecidos como exoplanetas. E o primeiro exoplaneta que o telescópio detectou foi o gigante gasoso de que falamos. Mas os astrônomos levaram cerca de uma década para confirmar que esse objeto espacial era de fato um exoplaneta. Este mundo é como uma versão mais densa de Júpiter. Quero dizer, pegue 6 Júpiteres, enrole-os em uma bola cerca de 1,1 vez mais larga e pronto.
O planeta está travado em relação à sua estrela-mãe, o que significa que ele faz uma volta completa toda vez que termina uma volta ao redor da estrela. Como resultado, o mesmo lado do gigante gasoso está sempre voltado para a estrela. É o que acontece com a Lua. Nosso satélite natural está travado em direção à Terra. É por isso que vemos apenas metade de sua superfície. Agora, o que está fazendo o exojúpiter ser puxado para sua estrela? O mesmo processo que está empurrando a Lua para longe da Terra. Quando uma Lua orbita um planeta ou um planeta orbita uma estrela, suas forças de gravidade interagem e puxam a massa do outro. É isso que causa as marés na Terra. Esse puxão libera um pouco de energia. Pode fazer um objeto acelerar e desacelerar. No primeiro caso, um corpo espacial se moverá mais alto. No segundo, ele começará a se mover para baixo. E é exatamente isso que está acontecendo com o gigante gasoso. Sua estrela-mãe tem 1,5 vezes a massa do Sol. Portanto, não é de admirar que suas forças de maré estejam diminuindo gradualmente o movimento do planeta, fazendo-o cair para dentro. Isso tudo soa meio trágico, mas essa colisão potencial não é nem de longe a coisa mais estranha que está acontecendo no espaço. Vejamos outras. Por exemplo, Betelgeuse, uma gigante vermelha na constelação de Órion, começou a escurecer em 2019. Isso confundiu os astrônomos. Naquela época, a estrela já havia inchado em proporções enormes. Se fosse para substituir o nosso Sol, sua superfície externa se espalharia muito além da órbita de Júpiter. E então, Betelgeuse ficou mais escura no outono de 2019. Esse processo continuou até fevereiro de 2020. As mudanças podiam ser vistas a olho nu. Não é de admirar, o brilho da estrela caiu 2/3. Naquela época, os astrônomos tinham certeza de que Betelgeuse estava prestes a explodir em uma supernova. Eles continuaram a observar a estrela, mas inesperadamente ela voltou ao seu brilho normal. Graças ao telescópio espacial Hubble, os cientistas descobriram que a estrela havia ejetado parte de seu material, e isso bloqueou parcialmente sua luz. Que tal exoplanetas de algodão doce? Eles são planetas particulares fora do nosso sistema solar. Também chamados de superpuffs, eles têm a densidade mais baixa já descoberta. Isso lhes dá uma aparência arejada e fofa. Mas apesar de parecerem um mais popular parque de diversões, esses planetas são enormes. Pensando bem, os cientistas frequentemente descobrem coisas estranhas no espaço. Alguns parecem bolhas borradas, mas há um tipo dessas bolhas que não se parece com nenhum outro corpo espacial conhecido. Os Odd Radio Circles são visíveis apenas em radiotelescópios. Eles podem ser restos de supernovas. Mas alguns astrônomos chegam a afirmar que eles podem ser as gargantas de buracos de minhoca, túneis hipotéticos entre dois pontos muito distantes no espaço. A missão Juno notou algo estranho na atmosfera superior de Júpiter. O fenômeno incomum eram sprites azuis e elfos girando acima da superfície do planeta. São dois tipos de flashes de luz brilhantes que aparecem por curtos períodos de tempo, meros milissegundos. Eles se estendem para cima e para baixo em direção à superfície do planeta. Na Terra, tais flashes geralmente acontecem no auge de 96 km acima de grandes tempestades. Planetas interestelares não orbitam suas estrelas, talvez porque eles não tenham nenhuma. Esses corpos espaciais flutuantes viajam pelo universo e podem acabar em qualquer lugar. São muito difíceis de encontrar. Planetas interestelares produzem apenas emissões fracas, mas não faz muito tempo que os astrônomos avistaram o menor planeta interestelar da Via Láctea. É menor que a Terra, mas um pouco maior que Marte. Rajadas rápidas de rádio são rajadas de ondas de rádio incrivelmente brilhantes. Elas acumulam tanta energia quanto o nosso Sol produz em dias, mas duram meros milissegundos. A maioria dessas rajadas rápidas de rádio vem de muito, muito além da Via Láctea. Mas recentemente os astrônomos detectaram algumas originárias de nossa galáxia, e a fonte é um magnetar a apenas 30 mil anos-luz de distância do nosso planeta. Se existir, a massa nuclear é o material mais forte de todo o universo. Formada a partir das sobras de estrelas extintas, essa substância é espremida em emaranhados de material semelhantes a espaguetes. Ela pode quebrar, mas apenas se você aplicar 10 bilhões de vezes a pressão necessária para quebrar o aço. Não muito tempo atrás, os cientistas descobriram que uma das estrelas mais massivas da vizinhança havia acabado de desaparecer. Era uma estrela a 75 milhões de anos-luz da Terra. Normalmente estaria muito longe para os astrônomos verem claramente as estrelas, a menos que sejam enormes. E a estrela de que falamos era enorme. Estava brilhando 2,5 milhões de vezes mais que o Sol.
Os astrônomos viram essa estrela pela última vez em 2011. Eles decidiram examiná-la mais de perto vários anos depois, mas já era tarde demais. A estrela tinha desaparecido. Essas estrelas massivas geralmente se apagam em supernovas extremamente brilhantes, mas os astrônomos não notaram nada disso neste caso. Há uma teoria de que a estrela entrou em colapso em um buraco negro sem desencadear uma supernova primeiro. Isso ocorre entre estrelas que se aproximam do fim de suas vidas, mas muito, muito raramente. Existem buracos negros, e pode haver mini buracos negros, mesmo que sua existência ainda não tenha sido comprovada. Ao contrário de seus irmãos massivos, os mini buracos negros hipotéticos podem ser realmente minúsculos, não maiores que um átomo. Sua massa pode variar, mas apenas uma coisa minúscula pode ter a massa de 1000 sedãs. Uma teoria afirma que toneladas de microburacos negros poderiam ter sido criados logo após o Big Bang e o início do universo. Alguns cientistas chegam a dizer que alguns mini buracos negros passam pelo nosso planeta todos os dias. A mais de 7.000 anos-luz da Terra está a nebulosa da Águia, um jovem aglomerado de estrelas com apenas 5,5 milhões de anos. O telescópio espacial Hubble conseguiu tirar uma imagem de várias silhuetas escuras perto do centro da nebulosa. Esses são os chamados pilares da criação, uma região ativa de formação de estrelas. Não é super legal? A única forma de vida sobre a qual temos certeza até agora em todo o universo está no planeta Terra. Se essa vida é inteligente ou não, digamos que é discutível. Mas, de qualquer forma, não surpreende que estejamos incansavelmente procurando vida em outros planetas. Até agora, descobrimos mais de 4.000 deles. Mas o que é ainda mais incrível, a NASA compilou uma nova lista de 24 planetas que não são apenas semelhantes à Terra, eles são melhores. As condições neles são tão boas que são mais confortáveis do que aqui. Então, vamos examinar alguns. KOI 5715.01. Este mundo maravilhoso fica na constelação de Cygnus. E por que é tão maravilhoso? Bom, o nosso Sol é uma anã amarela. E desculpe, Sol, mesmo que você não seja ruim em sustentar a vida, existem algumas estrelas que podem fazer isso ainda melhor. Nada pessoal. O KOI 5715.01 orbita perto de uma anã laranja, que é um tipo um pouco menor que o nosso astro-rei, e tem luminosidade um pouco menor. Mas isso não significa viver em completa escuridão. Na verdade, se o planeta for encontrado mais perto do Sol e tiver uma atmosfera mais espessa, ele pode até ter mais claridade e ser mais colorido do que a Terra. O nosso Sol tem uma vida útil muito curta. No momento, ainda restam entre 7 e 8 bilhões de anos, um pouco mais do que a idade da Terra. Mas uma anã laranja pode viver de 45 bilhões a 70 bilhões de anos. Isso é ótimo não só porque poderemos ficar neste planeta por mais tempo, mas também porque os que ficam ao redor dessas estrelas têm mais tempo para formar vida. O ideal seria encontrar um ao lado de uma anã laranja com cerca de 7 bilhões de anos. É muito provável que haja pelo menos alguns organismos lá. KOI 5715.01 tem cerca de 5 bilhões e meio de anos. Sim, pode não ser maduro o suficiente, mas tudo bem. Eu também não sou. A nossa Terra é 1 bilhão de anos mais jovem e isso não nos impediu. Esse mundo está bem perto de sua estrela e fica em uma zona habitável. Um ano lá dura 190 dias. Imagine fazer o ensino fundamental e já tirar a carteira de motorista. Além disso, é quase 2 vezes maior do que a Terra. A temperatura média é de 11 graus, um pouco mais baixa do que a nossa, que é de 14 graus. Mas lá parece mais quente, porque a forte gravidade ajuda a manter o calor na atmosfera por mais tempo. Mas é um pouco longe demais, tipo 3.000 anos-luz daqui, o que dá uns 28,8 quadrilhões de quilômetros. Sim, é melhor levar um almoço bem reforçado para a viagem. KOI 3010.01. Este planeta é encontrado ao lado da estrela KOI 2010 e parece um local muito agradável. A temperatura média ali é de 19 graus, um pouco mais quente do que a nossa. Mas isso é uma coisa boa. Os cientistas acreditam que, em um planeta perfeito, ela deve ser apenas poucos graus mais quente do que aqui. Quanto mais calor houver ali, mais confortável será viver. Além disso, maiores as chances de desenvolver vida. O raio dele é quase 1,5 vezes maior do que o nosso. Tem alguma atmosfera, embora ainda não tenhamos certeza sobre a sua composição.
mas provavelmente é como a da Terra. Os especialistas acreditam que exista um oceano lá, que pode cobrir até 60% da superfície, o que também é bom. Em um mundo perfeito, a água e a terra devem ser distribuídas mais uniformemente do que aqui. Um pouco mais de solo significa um pouco mais de território e recursos, certo? Mas preste atenção, este planeta é realmente muito parecido com a Terra. A semelhança é tão impressionante que os astrônomos creem que há 84% de chance de encontrar vida lá. Claro, não necessariamente inteligente, mas pelo menos alguns animais. Isso não seria legal? Como você acredita que seria a aparência deles? Planeta muito parecido com a Terra, mas com gravidade mais forte. Se alguém mora lá, provavelmente é grande, mas não tão alto, e possui pernas pequenas e fortes. Parece adorável e assustador. Mas não seremos capazes de descobrir a verdade tão cedo. Até agora, para nós, esses planetas são pontos microscópicos no espaço. Contamos apenas com alguns dados básicos e chatos sobre eles, e nem sabemos como se parecem. Precisaremos esperar até encontrarmos uma maneira de nos aproximarmos desses mundos. Kepler 186f. Este também é um dos melhores candidatos para ter vida. Este planeta bastante fofo foi apelidado de primo da Terra, porque tem uma grande semelhança. De qualquer forma, esses dois planetas são como irmãos, e não gêmeos. Kepler 186f gira perto de uma anã vermelha, uma categoria de estrela que é ainda mais fraca e menor do que as anãs laranja. Sim, ela também vive por muito, muito tempo, mas da mesma forma, a sua luminosidade é bastante baixa. No entanto, Kepler 186f está mais perto de sua estrela do que estamos da nossa, então não deve ser muito escuro lá. Bom, pelo menos não no escuro como à noite. O céu ali certamente terá um tom incomum de vermelho, como o pôr do sol na Terra. O que você acha? Gostaria de viver em um mundo com um pôr do sol eterno? O tamanho dele é aproximadamente o mesmo que o da Terra. Não é ruim, mas não é perfeito. Por quê? Porque os planetas mais frios são aqueles que são maiores que a Terra e têm gravidade mais forte. Você provavelmente dirá, mas não será mais difícil caminhar lá e ainda mais difícil sair da cama na segunda-feira? Claro! Por outro lado, este planeta vai melhorar a atmosfera. Ela será mais espessa e densa. Isso significa mais proteção contra as coisas assustadoras do espaço, mais oxigênio e mais calor. Sem mencionar o fato de que os planetas maiores contam com mais espaço para se estabelecer. Incrível, certo? Mas é claro, o tamanho da Terra também é uma excelente escolha. Outro fato interessante é que a inclinação de Kepler 186f é aproximadamente a mesma que a nossa. Isso significa que deve haver estações estáveis e um ciclo normal dia-noite. Você sabe o quão importante é a inclinação do planeta? Vamos dar uma olhada em Marte, que também fica na zona habitável do nosso Sol. Mas sua inclinação é muito instável. E como resultado, todo o oceano que poderia ter existido nele uma vez agora secou completamente. Hoje é apenas um deserto vermelho e não há vida lá. Pelo menos não até onde sabemos. Mas você vê como esses pequenos detalhes são importantes? Este planeta também está muito longe de nós, 490 anos-luz, são cerca de 4,8 quadrilhões de quilômetros. Então sim, vamos continuar esperando por viagens intergalácticas. Kepler 62e e Kepler 62f. Esses dois eram chamados de os mais parecidos com a Terra, antes de descobrirmos Kepler 186f, e são muito comparáveis à nossa casa. Kepler 62e é cerca de 1,5 vezes maior que a Terra, enquanto Kepler 62f é apenas um pouco menor do que isso. Ambos ficam na constelação de Lyra, a cerca de 1.200 anos-luz de distância daqui. E também orbitam uma anã vermelha. Um ano em Kepler 62e dura cerca de 122 dias, ainda menos do que no primeiro planeta de que falamos. Os cientistas acreditam que tanto o 62e quanto o 62f são uma espécie de mundo aquático. Lugares quentes, principalmente ou completamente cobertos por água. Se houver terra firme lá, provavelmente são apenas algumas ilhas. Um mundo composto inteiramente por ilhas. Um sonho de fantasia para alguns, pense no Havaí, e um pesadelo para outros, pense em um megalodonte. Mas se você é fã de antigos animais marinhos, imagine o quão gigantescos eles poderiam ser lá. Ainda há muitas coisas que não sabemos sobre este planeta. Tem superfície? Qual é a sua composição? Densidade? Um dia talvez possamos responder a essas perguntas. Bom, é isso para as superterras. Claro, a lista original é muito mais longa e você pode dar uma pesquisada na internet. O mais importante sobre tudo isso é que estes são os planetas que são melhores do que a Terra.
Mas também conhecemos milhares de outros exoplanetas que são próximos o suficiente do nosso. E as chances são de que alguns deles tenham pelo menos alguma forma de vida. Mas eles estão muito, muito longe, então não temos como verificar isso agora. Talvez no futuro encontremos algumas criaturas incríveis em muitos deles.